Olá, minhas queridas empreendedoras do meu Brasil. Então, hoje estamos aí com mais um episódio do Sinceronas Cast. Hoje, em especial, com a Patrícia, nossa, então, consultora aí de imagem e estilo, que vai estar falando um pouquinho para vocês sobre transição de carreira, né, sobre a questão do imagem e estilo, a consultoria dela, como ela é feita, se pode ser feita online ou é só presencial. Tudo isso a Patrícia, então, tem preparado aí para conversar com a gente ao longo, então, do podcast de hoje. Bom, então, para iniciar, Patrícia, eu queria que tu te apresentasse e falasse um pouco da tua trajetória profissional, como é, como é que foi, e depois a gente fala da transição de carreira. Primeiro é só te apresentar. Tá. Então tá, primeiro é uma honra estar aqui, né, podendo conversar um pouquinho contigo e com todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo. Então eu sou a Patrícia, eu tenho 35 anos, sou casada, tenho 2 filhos, o João e a Maria, um de 7, né, o meu filho e minha filha de 3 anos. Bom, eu então sou educadora física, como primeira formação, design de moda e consultora de imagem. Então, a minha trajetória, ela sempre teve muito ligada ao mundo da moda, né? Porque a minha mãe, ela é costureira, ela sempre costurou. Teve outras atividades, mas ela sempre costurou. Então, eu cresci vendo a minha mãe numa máquina de costura, cortando, costurando, enfim. Então, aquilo era sempre muito integrado à minha realidade, assim, né? Então, desde muito nova, eu fazia alguns desenhos, inventava umas roupas que minha mãe às vezes quase pirava para poder fazer, porque, né, inventando o desenho no papel é tudo lindo, né? Mas na hora da prática nem sempre aquilo funciona tão bem. Fora isso de ter crescido, assim, né, nesse meio, eu na adolescência, por ser muito alta, por ser magra, trabalhei como modelo também, participei de alguns concursos de beleza aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fiz alguns testes para TV, fiz algumas campanhas publicitárias. Então, assim, a moda meio que sempre estava inserida na minha vida. Mas quando eu cheguei ali na época de decidir, né, o que eu ia fazer profissionalmente, eu fui para educação física. Sim. Né? Que era algo que eu gostava de esportes, eu também joguei vôlei durante bastante tempo. E alta também, né? Te favorece. Me favorecia. Então, eu acabei indo para educação física. E lá eu me achei. Mas uma coisa muito interessante, assim, que eu me dei conta agora, assim, relembrando um pouco da minha trajetória esses dias, é que no primeiro semestre da faculdade a gente tem poucas cadeiras práticas, né, da educação física. Muitas coisas são da área da saúde. Então, eu fiz na PUC, então essas aulas, elas eram no prédio da enfermagem, que é atrás do prédio do direito na PUC. Uhum. E eu ia toda arrumada. Tipo, era educação física, mas eu ia toda de saltos, toda empreitada, tipo maquiada. Assim, nada a ver, né? O pessoal usa leg e tênis, né? Então, eu lembro que os meus colegas falaram assim, eu acho que tu errou o prédio, teu prédio é aquele ali da frente, do direito. Do direito, ou do design mesmo. Tipo, nada a ver, né? Mas, então, assim, é muito louco isso, né? A gente parar pra pensar que, na verdade, é uma coisa que estava sempre dentro de mim e que talvez eu me encontrei, claro, na educação física, em outra coisa, mas, ao mesmo tempo, também é algo que estava já ali dentro guardadinho, né? Que com o tempo ia aflorar mais como é hoje. Não, tu sabe que, falando um pouco da minha experiência, eu estudei vestuário que legal. No técnico, mas eu não terminei, porque teve uma enchente uma vez, agora contando um pouco da minha história, teve uma enchente em Pelotas, eu sou de Pelotas, e eu estudava no KVG, que é uma escola meio agrícola, que eles chamam assim, mais do interior de Pelotas, e aí eu ia de ônibus pra lá, aí teve essa enchente, aí no dia que teve a enchente, eu falei pro meu pai que tinha água, tipo, nos degraus já do ônibus, né? E aí ele ficou apavorado, ele nunca mais me deixou ir depois da tal da enchente. Sim. Aí o que aconteceu? Eu voltei pro colégio normal, que eu estudava no colégio particular, lá em Pelotas do São José. Acabei voltando pro São José e terminei meu ensino médio normal, mas eu tava fazendo ensino técnico, era vestuário. Que legal. Então eu também gosto da questão da moda e eu sempre chamo alguém na moda pro podcast, porque eu tenho a adoração do tema e eu acho que a gente sempre pode estar trazendo uma coisa nova, assim. Claro. E a questão do empresariado, de ser empresária, também a gente precisa manter uma imagem, um estilo para conseguir realmente ter destaque, querendo ou não, sabe, na sociedade e tudo. Para ter o papel mesmo de empoderamento da empresária, mãe e mulher. Sim. E aí, eu gosto de trazer os temas nessa área de moda. Por causa disso também, porque eu gosto.
Então, falando um pouquinho, como foi mudar, então, de educadora física para o mundo da moda? Como é que foi para ti essa transição de carreira? Na verdade, assim, então, o que aconteceu? Eu fui para educação física, me formei, atuei, né, durante mais de 10 anos na educação física, empreendi também, eu tive uma academia só para mulheres, né, durante muitos anos, assim. E é muito interessante porque lá já me chamava a atenção, que é algo que eu trago muito para minha consultoria hoje, né, de ver muitas mulheres, assim, talvez muito bonitas, mas não conseguindo reconhecer a beleza delas ou não conseguindo identificar essa beleza, sabe? Que é algo que eu tento hoje trazer muito durante a minha consultoria, né? De ver o que tem de mais bonito em ti. Porque desde a época da academia, eu notava muito assim. Chegava lá uma menina, por exemplo, que usava 40, né? Vestia 40 e ela queria usar 36. Claro, né? que a gente sempre quer diminuir, Sempre é quer. óbvio. Esses dias fui comprar uma calça na Elos e disse assim, mas eu me lembro que eu comprava 34, agora já tô no 38, eu disse pra ele. E aí ele disse, pois é, né? Mas fazer o quê? Sim. É o que dá. Não, claro, assim, né, Lê, que a gente tem que buscar sempre a nossa melhor versão. Isso é óbvio, né? A gente tem que ter os nossos objetivos, não tô dizendo que, não, então se acomode nos seus 40 e não vá nunca para os 38. Não é isso, gente. Mas tem pessoas que vão usar 40 e que a estrutura óssea é de 40. Não adianta, Não né? vai usar 36 nunca, tu entende? Não adianta. Eu cansei de ganhar roupa P, 36, 38, e, gente, não cabe em mim. Apesar de eu ser magrinha, eu uso 40, e a 42. Patrícia é bem magrinha mesmo. Pra quem tá só nos ouvindo, ela é magra e alta. Né? Então, assim, eu uso 40, 42 porque a minha estrutura óssea é grande, entende? Então, eu via isso muito acontecer, assim, uma pessoa que nunca vai ter colchão querendo virar, sei lá, a Graciane Barbosa, né? Com os colchão menores. Sim. Então, assim, era uma coisa que me incomodava, sabe? Porque eu via, assim, que por mais que eu me esforçasse como educadora física, né? Dentro do treino, ou para emagrecer, ou para ganhar massa muscular, a pessoa precisa se reconhecer e entender que ela é única, que o corpo dela é de um jeito que pode ser melhorado, mas que talvez ela nunca vai chegar em algum, né, um padrão muito, como a gente estava falando agora, né? Um padrão tão específico, assim, de beleza. Então, isso era uma coisa que já dentro da educação física, assim, eu tentava direcionar um pouco mais, assim. E tem bastante resistência, né? Tem. Eu quero ser a fulana de tal lá, que tem as pernas grossas, mas pela minha estrutura física eu nunca vou chegar aqui. Exatamente. Eu também. Eu sempre quis ter panturrilhão. E assim, é impossível, entendeu? Não vou ter, eu preciso me consolar com isso. Por mais academia que eu faça, isso não vai acontecer. Então, assim, eu fiquei durante todo esse tempo trabalhando bem especificamente com mulheres, né? Que era uma academia específica para mulheres. Mas essa coisa de fazer uma formação de moda, de costurar, de fazer algumas outras coisas, estava sempre dentro de mim, né? Mas, assim, meio que guardada e eu não conseguia achar. Porque, assim, quando tu já tá profissionalmente, né, dentro da tua carreira, assim, eu alcancei tudo que eu almejava, sabe? Como educadora, que era ter o meu próprio negócio, tá? Eu queria ter franquias, tá? Não tive, mas... Não teve, mas estava quase lá. Mas assim, sabe? Mas assim... Mas a academia era no formato que tu queria, que era pra ir trabalhar com mulher, era uma academia grande, com mulheres, trabalhava com emagrecimento, né? Tinha outros serviços, pilates, enfim. Então, assim, eu consegui alcançar. Então, é difícil, né? Tu sair de um padrão, assim, que tu já te consolidou profissionalmente para voltar, né? Entre aspas, voltar para trás e mudar tudo de novo. Mas, enfim, daí, um pouco antes do meu primeiro filho nascer, a gente acabou vendendo a academia. E a gente abriu daí um estúdio de pilates. A gente fala o meu marido, porque ele é fisioterapeuta, então a gente sempre fez tudo meio junto. Assim, né? Em relação a isso. Então, a gente abriu um outro espaço, o João veio e tal, daí a gente consolidou de novo esse novo espaço, só com pilates, atendimento de fisioterapia, enfim, né? E lá a gente ficou mais um tempo, até vir a Maria, né? Que foi programada, enfim. Mas quando a Maria ia nascer, a gente se deu conta de que aquela estrutura que a gente tinha, né? Principalmente da ajuda da minha mãe, para cuidar do João, enfim, com a Maria a gente não ia conseguir ter, porque ela já estava um pouco mais velha. Sim. Com algumas questões de saúde que impossibilitavam ela. Então, a gente resolveu vender o estúdio de pilates. E, a princípio, eu ficaria atendendo como personal, né? Então, a gente vendeu, eu atendi até ela nascer. Então, ela nasceu em dezembro. Em março, estourou a pandemia. Bah!
E então, assim, era quando meio que eu ia voltar, né, profissionalmente, estourou a pandemia e eu me vi assim, e agora, sabe? Que então, eu vou assim, fazer? o que eu vou fazer? Eu não vou sair de casa, pelo menos por enquanto, com 2 crianças, né? Uma bem pequenininha, tinha 3 meses. Então, uma amiga colocou assim, eu quero, alguém tem indicação de venda de pijamas de inverno Aí quentinhos? tu já pensou. Eu olhei assim aquilo e pensei, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer pijamas. Vou, né, falar com a minha mãe que era algo que eu poderia fazer de casa. Claro. Não ficaria me expondo, né, durante a pandemia. Deu, mãe, olha só, vamos abrir um negócio, vamos fazer uma marca de pijamas. E em 3 meses, eu vendi mais de 100 pijamas. Nossa, mãe. No meio da pandemia. Mas quem é que não queria um pijama bonito, quentinho, né? Pensa quentinho. Era só pijama pra passar em casa mesmo. Não tinha o que fazer. Então foi uma loucura, assim, porque eu ia até às 3, 4 da manhã, né? Assim, às vezes eu ia até a pequena acordar pra mamar, daí eu parava, dava mamar e daí eu aproveitava pra ir dormir. Sim. E daí, nisso tudo, eu pensei, aquilo começou a bombar de um jeito, assim, que eu pensei, eu acho que agora talvez seja a hora, então, de eu ir pra uma parte mais técnica, sabe? Porque eu vi, assim, que minha mãe, ela tinha muito pra me ensinar da prática. Sim. Mas eu queria saber fazer um croquis, eu queria saber modelar, eu queria saber fazer outras coisas. E daí, nisso, eu acho que agora é o momento. Porque daí também, assim, antes, sempre quando eu pensava em fazer uma nova faculdade, eu pensava, gente, como é que eu vou ter aula todos os dias da noite? Com um filho pequeno. Né? Tipo assim, já tô velha pra isso, que é uma história que a gente sempre pensa, acha que... Já tô velha, não quero mais, não dá mais. Eu tenho vontade de fazer doutorado em design, que eu sou mestre em ciências contábeis e sou formada em contábeis e tenho filosofia. Mas eu tinha vontade de estudar design. Eu tenho muito esse desejo, eu gosto muito da questão da moda. Não adianta. E eu acho que quando eu fiz o vestuário lá, o bichinho me picou e ficou ali. Tá guardadinho aí. Tá guardadinho dentro de mim. E eu fazia os croquis, eu me lembro. Eu fazia os desenhos, negócios. Eu adorava aquilo porque tu desenhava vestidos, coisas assim. Eu achava o máximo. Muito legal. É muito legal. E daí, Lê, eu sei que então eu pensei, agora é pandemia. Vou começar a fazer, vai ser tudo online. Era tudo que eu precisava, online, sabe? Claro. E daí é isso mesmo. Então, em seguida, já me matriculei, né? Fiz design de moda, então, exatamente com essa ideia, assim. Mas eu entrei meio assim, o que exatamente eu vou fazer com isso? Eu pensava muito em ser uma coisa assim, eu vou usar isso para certificar aquilo que, né, eu já sei, já de costura, que eu já sei fazer e aprender e me aperfeiçoar nisso. E aquilo foi me envolvendo e eu me apaixonando cada vez mais. E daí, no verão, fiz alguns roupões, fui criando algumas coisas, né? Em relação à moda. Até que, mais pro final da faculdade eu já acompanhava há bastante tempo uma consultora de imagem, né? Que dá algumas formações. E ela sempre falava muito da coloração pessoal. Sim. E Adoro também. E aquilo me encantou. Assim, pensei, gente, isso é demais, sabe? E daí eu comecei a me dar conta, assim, de que eu muitas vezes botava uma roupa e aquilo me achava horrível, sabe? Sim, tipo assim, não combina comigo, combina mas nada que coisa mais horrorosa. Ou assim, a época dos batons fortes, vibrantes, sabe? Daí eu colocava e aquilo parece que a minha boca chegava antes de mim, sabe? E mas eu queria estar, né? Todo mundo usava e tal. Então, assim, como foi importante eu me dando conta dessas coisas e vendo, eu preciso me conhecer melhor pra saber aquilo que me valoriza também, né? Então, eu ficava, eu vou fazer, né? Eu vou fazer como cliente, eu pensava. Daqui a pouco eu pensei, quer saber? Já se eu vou investir para fazer como cliente, eu vou fazer como formação. E daí eu fui fazer minha primeira especialização em coloração pessoal. E daí eu me apaixonei por aquele mundo das cores, de ver o quanto a gente usar a cor certa valoriza a nossa beleza natural, né? O quanto, assim, eu não preciso estar maquiada pra estar mais bonita, só de estar com uma cor certa. E eu fui me apaixonando por aquilo. Em seguida, abriram, então, uma formação, né, em consultoria de imagem, que daí seria uma formação bem completa. E eu, é por aí que eu vou. Sim. E acabei me jogando, então, na consultoria de imagem e ficou por lá. E ficou por lá. Bom, vamos falar um pouquinho, então, como funciona hoje a tua consultoria de imagem, estilo. Se os teus atendimentos são online ou não. Tu pode falar um pouquinho sobre pra gente? Claro. Então, o que eu achei muito interessante nessa formação são 2 coisas, né? Primeiro, é que é uma consultoria de imagem humanizada,
né? E o que isso significa? Ah, eu queria que tu falasse do humanizado, que é diferente, eu né? acho que é bem interessante. Porque tem muita questão assim, eu sou estilo clássico, como é que chama? Elegante, Isso. romântico, sexy, não sei o que lá, 7 né? estilos universais. Universais. E aí tu te encaixa, quando tu faz o teste, tu te encaixa no estilo. O meu, por exemplo, é o elegante. Mas eu tenho um pouco de outros estilos, eu não sou só elegante. Com alguns... Tem o romântico um pouco, tem até o sexy por causa da questão do couro, que eu gosto de usar. Sim. Pra tu ver como eu já sei tudo. Ai, Sou especialista quase. Só porque eu adoro mesmo matemática. E aí, quando eu fiz o teste, aí o meu deu elegante, mas eu tenho forte os outros também. Então, na verdade, eu gostei muito dessa tua consultoria que tu falou que é humanizada. Eu queria que tu explicasse mais também sobre isso. Claro. Temos tempo. Temos tempo. Então, assim, na verdade, qual é a ideia, né, do método humanizado? Sair um pouco dessa caixinha, né? Por exemplo, 7 estilos universais, né? Que tu vai colocar, enquadrar a pessoa dentro de um estilo pré-definido. Tu podia falar um pouquinho cada um o que é, para o pessoal Posso falar. Se entender. Na verdade, assim, cada grupo, né, dos estilos, ele vai ter um tipo de roupa. Por exemplo, romântico, né? Vai apostar mais em rendas, né? Em coisas um pouco mais... tradicionais, digamos assim, né? O sexy, claro, o sexy sem ser vulgar, né? Sim. Assim, que mostra um pouco mais o teu corpo, né? O couro mais justo, que tu falou, né? Mais justo. Isso, então, cada estilo, ele vai trazer um pouquinho disso, né? Assim, de roupas elegantes, né? Uma roupa mais elegante, com um corte mais reto, com linhas, né? Sim. Um salto mais alto, enfim. Sim. Então, dentro desses estilos, a gente enquadra a pessoa, né? E vai vendo alguns que sejam parentes, digamos assim, próximos, que também se enquadrem. Qual a ideia da consultoria humanizada? É eu pegar a Letícia, ver as principais características que a Letícia tem como pessoa, de personalidade. Isso de preferência, características que já venham contigo desde a tua infância, né? Então, é muito legal, assim, que durante a consultoria, tu vai fazer uma autoanálise e é legal também tu perguntar para as pessoas mais próximas de ti. Às vezes, pai, marido, pessoas que te conhecem há mais tempo, para poder fazer essa listinha de 5 características, por exemplo. E daí, através dessas características, a gente vai fazer uma abstração que a gente chama. Então, vamos supor, tu vai dizer perfeccionista. Então, uma pessoa que tem como principal característica, vamos dizer a primeira, perfeccionista, ela vai ter uma tendência a usar mais linhas, né, com tecidos um pouco mais... que tenham um pouco mais, assim, de resistência, um pouquinho mais duros, estruturados. Isso, exatamente. E daí, a partir disso, a gente vai pegando cada item desses de personalidade e traçando, tentando colocar no perfeccionista que linhas que combinam melhor com a pessoa perfeccionista, né? Quais as estampas que vão trazer isso para a tua personalidade. É como se a gente conseguisse trazer aquilo de mais precioso que tem de dentro para fora através da tua roupa. Entendi. Então, é bem interessante, assim, porque eu mesma me descobri, assim, né? Sim. De elencar essas coisas e de ver que eu jamais vou poder usar uma roupa que seja toda irregular, por exemplo, porque eu sou uma pessoa perfeccionista. Nada a ver. Né? Tipo assim, aquele nada estilo a ver. Criativo que é diferentão, exatamente, né? não tem nada a ver comigo, entendeu? Então, assim, isso é muito legal a gente se conhecer, porque até... eu tenho usado esse exemplo, assim, né? Eu trabalho hoje num bazar, num ateliê de noivas, né? E a minha chefe é uma pessoa super elegante. Muito elegante. E eu, logo que entrei lá, pensei, gente, preciso ser super elegante também. Preciso ser assim como ela, né? Sim, eu pensei. Preciso me adaptar, assim, igual. Só que eu não vou ser como ela. Primeiro, que ela é totalmente diferente de mim, né? O corpo dela é diferente do meu, a estrutura óssea dela... é silhueta. Como é que chama? Silhueta. Silhueta. Olha, é nós aqui, o papo sincero. Eu não sabia falar a palavra. Mas tem, como é que é... A morfologia corporal. Como é que a gente chama o invertido? Triângulo invertido. Ampulheta. Viu? Ai, tu sabe tudo, hein? Eu tô sabendo. Só falta fazer uma formação. Só falta fazer uma formação que eu adoro. Então, por exemplo, essa pessoa em questão, ela é um triângulo invertido. E o meu corpo é retangular. Ela tem 1,60 m e poucos de altura. E eu tenho quase 1,80 m. Como que uma pessoa...
entendeu? Com 1,80 m quase. Vai ser desse com estilo. o corpo totalmente diferente. Como é que eu vou ser? Não tem como eu ser igual, porque eu sou única, entende? Tu é única. Então, isso foi muito interessante, assim, porque a consultoria, ela primeiro fez a diferença em mim. De eu me reconhecer, de eu... Tá, meu corpo é esse, o que eu preciso fazer para valorizar aquilo que eu já tenho? Sim. Né? Aquilo que Deus já fez em mim, digamos assim, Sim, né? sim. E que não vai mudar. Então, é muito interessante isso, porque a Letícia, ela é única. Apesar dela se enquadrar, né, nesses estilos, ela tem coisas que são peculiares só dela, né? Sim. Da personalidade dela. Então, como jogar isso? Então, por exemplo, assim, lá na minha lista, número 4, por exemplo, é comunicativa. Então, como através eu vou quebrar toda aquela minha rigidez da perfeccionista, né, de outras coisas, como é que eu vou quebrar isso? Vai ser lá no sapato rosa, por exemplo. Sim. Entendeu? Ou vai ser num brinco, ou vai ser alguma coisinha, eu vou ter que jogar para tentar quebrar aquela rigidez. Para também, né, trazer, então, todas aquelas coisas que são minhas. Para que quem me olhar reconheça, a Patrícia é assim, né? Ou a Letícia é assim. Uhum. Então, eu acho que isso é a primeira coisa mais interessante, assim, dentro da consultoria humanizada, né? De olhar a pessoa como ela é, assim, única, né? E não sempre só tentando se enquadrar num padrão, né? De beleza, enfim. E a segunda coisa, que eu acho que é o mais interessante, assim, é essa questão de tudo poder ser feito de forma online, né? Isso é. Que hoje em dia... Que não é só presencial, né? De ir lá, ver o guarda-roupa, fazer o teste de estilo. Isso, na verdade, teste de estilo é uma coisa que tu pode fazer online, não teria necessidade nenhuma de fazer. Porque tem as cartinhas, né? Umas cartinhas que daí tu escolhe, mas isso tu pode fazer online. Claro. Não, então assim, como é que funciona? Como é que funciona? A gente... eu trabalho da seguinte maneira, tá? Na verdade, a consultoria humanizada, ela traz um pouco disso. Apesar de a gente não ter um encontro presencial, né? A gente pode ter encontros online, né? Sim. Então, assim, a gente trabalha com muitos questionários. Então, assim, são questionários que a gente sempre pede que a pessoa tenha um tempo para se dedicar àquilo, né? Então, assim, para pensar com calma, responder com calma. Tu vai me encaminhar fotos, né? Por exemplo, a coloração pessoal. Eu vou te encaminhar um questionário enorme sobre cores. Que tu vai abrir o teu guarda-roupa, vai olhar tudo que tu tem, vai pensar, vai ver fotos tuas que tu mais goste, porque tudo isso também vai nos dando indícios, né? Porque a gente tem uma tendência a gostar daquilo que nos valoriza. Sim, né? De roupa, de cor, enfim. Assim, ou tu chega assim com uma blusa, ai, que linda que tu tá hoje, tu não fez nada, tá com a mesma maquiagem, o mesmo cabelo, foi só a cor da blusa que tu trocou. Sim. Né? Então a gente tem uma tendência a gostar, e as pessoas também têm uma tendência a nos gostar mais quando a gente tá dentro da nossa cartela de cores. Sim. Então, assim, na coloração, tu vai me encaminhar todo um questionário bem detalhado de todas as tuas coisas, tu vai me encaminhar fotos, daí tem uma foto específica que a gente faz, que, claro, isso é tudo bem encaminhado, assim, como essa foto tem que ser feita para que a análise possa ser feita, por exemplo. Que é aquele do cinza que tu fica, uma cor cinza, assim. Isso, na verdade, a gente põe um pano cinza, né? Para poder isolar o cabelo, porque, assim, a gente pinta o cabelo, né? Muda a cor, exatamente para isolar tudo isso. Então, todo esse teste ele é feito num ambiente bem controlado através de um software de computador, né? Então, assim, ali eu vou primeiro ver a tua temperatura, se é quente ou fria. Na verdade, é os mesmos passos da coloração presencial, né? Que é assim que funciona. A gente vê primeiro temperatura, enfim, outra intensidade, saturação. E tudo isso é feito dentro desse software. Aí o software, o que ele faz? Ele vai pegar lá meu rosto, né, Letícia, vai isolar, talvez, não sei se ele faz tudo meio automático, não. Ou eu tenho que isolar. Eu que faço tudo. É tu, tá. Aí vai pegar lá a Letícia, a foto da Letícia, vai lá, e aí vai testando as cores. Aí como é que tu sabe que iluminou ou não? Como é que faz? Não, na verdade, assim... Só pra entender. Só pra entender. Vamos explicar. Só pra entender. Vamos explicar bem. Então, assim, tu vai me encaminhar uma foto, tá? De rosto bem próximo, tem toda a questão de luminosidade, enfim, que eu explico durante a consultoria mesmo, tá? Eu vou pegar aquela tua foto e eu vou enquadrar dentro de um programa, então, vai ficar ali a tua foto na cor quente e na cor fria, para primeiro testar a temperatura. Então, assim, é uma coisa que às vezes as pessoas acham, não, isso é fácil, né? Tem até um filtrinho do Instagram que tu põe lá. Não, gente, não é tão simples. Tão simples.
E é algo que não é fácil de fazer, porque é muito sutil, a gente tem que ter um olhar muito, muito, muito treinado, sabe? Antes da gente ter, assim, uma conclusão da formação, nossa, a gente analisa milhares de vezes, porque tem que ter um olhar muito treinado para te conseguir ver a diferença. Eu imagino. Porque eu vou observar, né? Então, por exemplo, eu coloquei ali, eu também no teste presencial vai ser a mesma coisa, né? No presencial, por exemplo, eu vou colocar um tecido de cor quente, que normalmente a gente usa o dourado, né? E o frio o prateado. E no software é a mesma coisa. Eu vou enquadrar o teu rostinho ali e eu vou começar a analisar como que a tua pele vai reagir àquelas cores, né? Então, assim, eu vou olhar os olhos, a cor do olho, se teu olho fica mais amarelo ou não, a tua boca, se fica mais pálida ou não. Então, é bem importante que o teste, tanto presencial quanto online, seja feito sem maquiagem, sem nenhum filtro, né, em foto, para que a gente possa analisar tudo isso. Então, tá, eu vi ali que tu é quente, tu é fria. Daí, a partir daí, tem um leque de opções de coisas que eu posso fazer, né? Então, por exemplo, no online, eu vou começar a testar depois as outras dimensões, que vai ser a saturação e a intensidade. Daí, vamos ver se é opaco ou brilhante, né? Daí, eu começo a fazer os testes. Aquela mesma fotinho, é quente, daí eu vou passar do quente, vou ver agora a tua intensidade, depois eu vou ver a tua saturação. Como que a tua pele reage a essas cores, né? Sim. Então, tanto nos tecidos quanto no online, eu vou ter as cores que vão me dizendo o que é o que, né? Para mim poder fazer esses testes. Fiz isso, descobri as principais dimensões, daí eu vou para as cartelas. Bom, a saturação é essa, a intensidade é essa e a temperatura é essa. Com isso, eu tenho tantas cartelas. Daí eu começo a testar cartela por cartela. Sim. Daí eu vou fazendo as comparações. Verão suave com verão frio, né? Então, eu vou fazendo essas comparações até chegar no veredito final. Sim. Então, é um teste bem longo, bem complexo. E qual a principal diferença entre online e presencial? É que no presencial, a cliente, ela vai vendo, né? Sim, Ai, olha que fiquei melhor. Fiquei melhor, Fiquei ai, como linda. eu tô mais linda. Não, olha, essa cor realmente me favorece. Isso. E eu tinha muito, Patrícia, o negócio do terracota, que eu sempre gostei do marrom, terracota, dessas cores. Tanto que a minha cor de cabelo, depois eu mudei por causa dessa questão da combinação. Antes eu usava um loiro, bem loiro, sabe? E aí, tipo, não fazia a moldura que nem faz com o ruivo. Sim. O ruivo fica melhor pra mim. E depois da coloração, aí mesmo que eu só compro coisas dentro da minha cartela de cores, eu não compro mais fora da cartela. E no fim fiz uma limpa no meu guarda-roupa, tirei muita coisa que não combinava mais comigo, porque não tinha nada a ver a cor que era. Sim. Era muito diferente. E faz muita diferença, né? Porque isso, gente, às vezes a gente pensa, é um investimento. Mas é um investimento que a longo prazo vale muito a pena. Pois é. Porque tu deixa de comprar impulsivamente, assim, né? Ai, que lindo esse aqui, vou comprar. Não, é da minha cartela, não vou comprar, porque talvez eu use 1, 2 vezes, depois Nunca eu vou implicar mais. e eu nunca mais vou usar. Nunca mais. Né? Então, isso é muito legal, porque tu vai aprendendo a te conhecer e tu acaba fazendo compras muito mais assertivas. Sim. Né? Sabendo teu estilo, sabendo a tua morfologia, como a gente já falou, que isso também é uma coisa que faz muita diferença, né? E assim, dentro da morfologia, o que é legal também é que a gente vê muita coisa pronta, assim, é triângulo invertido, então vamos usar tal e tal e tal roupa. Só que daí vai ter uma triângulo invertido que é baixinha, e não vai se encaixar a mesma coisa que uma triângulo invertido alta. Entende? Então, dentro da consultoria também, a gente vai ver as peculiaridades de cada pessoa. Então, por isso que eu te falei que é algo bem humanizado. Porque a gente vai passar de uma coisa assim, todos os triângulos invertidos usem maior, né? Mais bolso, coisas com volume embaixo para ajudar a equilibrar a parte de cima que é maior. Porque qual é a ideia da morfologia? Ao olhar, né, no corpo feminino, o biotipo físico, assim, que é mais harmônico é o da ampulheta. Ampulheta, né? Então, assim... O meu é ampulheta. Graciada. Eu sou cheia de graça, inclusive sou uma ampulheta. Diz que é o que todo mundo quer ser. Porque assim, visivelmente é o mais agradável aos olhos. Sim. É o mais harmônico. E no homem é o triângulo invertido, né? É os ombros verdade. largos e aqui embaixo é menor. Então, o que acontece? Na mulher, a nossa ideia vai ser sempre... Então, não importa o tipo de corpo que ela tenha, a nossa ideia vai ser trazer a ilusão do corpo ampulheta. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, um corpo retangular, que é o da Gisele Bündchen, por exemplo, que é o meu. Olha só, né? Olha aí.
ela, se tu for ver, assim, ela não tem muita cintura, ela é mais retona, Mais né? reta. Então, assim, usar, por exemplo, roupas muito justas, principalmente meninas que são magrinhas, né? A gente tem uma tendência a querer usar a roupa, usa uma roupa bem justinha, porque daí vai mostrar que tu é magrinha. É um grande erro, Sim. né? Porque, na verdade, eu tenho que ter um pouquinho mais de volume nas outras regiões e acinturar um pouquinho mais a minha cintura para exatamente trazer essa ilusão, assim. Sim. Então, isso que é muito legal, de a gente ver individualmente, tu entende? Sim. Então, por exemplo, eu tenho um corpo retangular, mas eu sou super alta. Sim. Então, eu não posso, porque marcar muito a cintura muito em cima não dá, porque eu já tenho uma perna enorme. É. Se eu botar uma cintura super alta, eu vou virar só a perna. É verdade, vai virar o perna É só a longa. perna andando por aí. Então, isso que é muito legal na consultoria humanizada, né? De tentar trazer, de fazer a consultoria, mas de uma forma humanizada no sentido de olhar as peculiaridades, né? Olhar as diferenças de cada pessoa, assim, que eu acho que é o principal. Então, assim, fora a morfologia, a gente já falou, a coloração. O estilo, também tem o guarda-roupa funcional, que é bem legal, que tu falou, né? De fazer uma limpa. Uma limpa no guarda-roupa, Gente, isso é maravilhoso, é uma benção. Quem Ainda não mais fez, quando faça. Ainda mais se a gente já sabe o que a gente precisa ter, Isso né? aí, só que aí pra tu saber, tu precisa ter a consultoria. Exatamente, tem então que ter tu pode chamar a Patrícia. Pode me chamar. Então, o que é mais legal é isso, entendeu? De tu olhar teu guarda-roupa, ver tudo aquilo que não te serve ou que não te valoriza, que assim, tá lá só ocupando espaço, só entendeu? ocupando espaço. E o que tu vai fazer com isso? Ou tu vai doar pra alguém que esteja precisando, ou tu vai ganhar um dinheirinho. Né? Pode fazer um brechó. Eu tenho uma cliente que ela fez isso. Ela separou algumas roupas para doação e ela ganhou uma grana vendendo as coisas dela. Sim. Porque eram coisas em bom estado, que ela usou pouquíssimo, né? Porque a gente compra errado. Porque a gente é consumista, compra errado. Exatamente. Esses dias, sabe que é muito engraçado, tu falou que eu saí para comprar umas roupas e saí para comprar um sapato bem específico. E eu fui e voltei. E eu sempre fui uma pessoa muito indecisa. Que eu quero opiniões, que eu fico na dúvida, que eu quero pensar. E eu fui, comprei as roupas, voltei. Fui comprar o sapato, fui, voltei. Meu marido, nossa, eu quase não te reconheço. Porque isso tá muito objetivo. Foi lá em uma hora, tu comprou demais. Comprou todas as roupas, comprou o sapato e tá aí bem maravilhoso. Como assim? Por quê? Porque eu aprendi aquilo que me favorece, aquilo, né? Eu me sinto mais segura em fazer as minhas compras. E fora isso, quando tu faz o guarda-roupa funcional também, ou a consultoria, tu já vê e elenca aquilo que é importante. Tu organiza tuas próximas compras, sabe? E compras inteligentes, né? Exatamente. Então, assim, hoje, com a roupa que eu tenho, né? Outro serviço, montagem de looks, por exemplo. Né? Com essa calça, o que eu posso usar? Quais são os looks? Porque se a gente abre o guarda-roupa, é difícil mesmo, né? Abrir e pensar, hoje eu preciso criar um look novo. Que look eu vou fazer? Não, eu já te ajudo a fazer algumas escolhas, né? Sim. Então, tu já ter, assim, na tua mente, essa calça, ela serve com essa blusa, com esse blazer, com essa blusa, né? Sim. Tu ter essas orientações pra na hora de te vestir ser muito mais prático, né? Sim. Ser muito mais fácil. Deixa eu te perguntar, como é que funciona essa questão do guarda-roupa funcional quando é online? Online, assim, a gente vai... Os questionários, tá? Eles sempre vão fazer parte. Tá. Sempre vão fazer. Vocês lembram antigamente quando a gente respondia questionário na escola? Os questionários que a Patrícia vai mandar pra vocês. Aí perguntando tudo. Qual cor que tu gosta? O que tu gosta de fazer? Como é que é a tua personalidade? A tua rotina. A tua rotina. Tudo isso ela vai perguntar. Tipo um questionário de escola. Um pouquinho mais aprofundado, né, Paty? Mais ou menos. Se é mãe, se não é, porque isso também faz bastante diferença, né? Faz muita diferença se é mãe ou se não é. Enfim, então como é que funciona? A gente vai ter esse questionário, né? Que são questionários bem específicos, assim, alguns questionários são bem gerais, alguns bem específicos para cada serviço, tá? Eu vou primeiro pegar teu questionário, vou fazer vou me debruçar ali algumas horas, que não é nada rápido, assim, né? Sim, não é uma coisa prática. Bem detalhado, bem trabalhoso. Tá. Vou ver ali. A gente vai combinar um dia de forma online, tu vai posicionar lá o teu celular, né, o teu computador de frente pro teu guarda-roupa, e a gente vai seguindo uns passos, né? Primeiro, assim, de remoção. Então, assim, dentro da tua cartela de cores, o que não favorece a tua morfologia, a tua cartela de cores, e que não tem nada a ver com o teu estilo, dentro daquilo que a gente já viu, né? Então, a gente vai primeiro remover tudo isso. Então, são 3 etapas de remoção de coisas que não servem. Né, que eu tinha bastante, guardei. Tinha uma calça, gente, sem mentira, uma calça daquela social branca,
com listra preta, maravilhosa, assim, eu ficava divina. Mas eu tinha, sei lá, quantos quilos a menos. Sim. Tipo assim, não tem como. Por mais que eu emagrecesse, eu não ia conseguir entrar naquela Sim. calça. Já nem combinava mais comigo, com o meu estilo. Sim. Mas eu amava ela tava guardada. Então, é fazer essas remoções, assim, tanto de peças que não combinam mais contigo, quanto peças que não te servem mais. E daí, assim, tem algumas pessoas que têm um pouco essa dificuldade. Não, mas hoje eu tô usando tal número, eu vou voltar, né? Vou voltar. Vou chegar lá. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Conseguir. E ok, a gente acredita, você é capaz de conseguir. Mas o que a gente vai fazer, então? Essas roupas, elas vão sair da nossa visão. Melhor coisa. Porque a gente assim, ou a gente então vai se livrar delas, mas tu ainda tem um apego, elas vão ficar guardadas. Elas vão ficar guardadas num lugar que tu não tem acesso todo dia. Tipo no baú. Embaixo da cama, box. Mas Desculpem assim, que eu tô doente, eu tô tossindo um pouquinho, tá? Mas tá tudo certo. a gente vai colocar ela num lugar que não fique ali, por 2 motivos. Um, que fica poluindo teu guarda-roupa, o que dificulta na hora de vestir. E segundo, que é quase assim uma coisa de sofrer, né? Todo dia, porque daí tu olha aquela calça, se tu vê, meu Deus, eu servia botar. nela. Tu pega pra puxar uma calça, cai outra calça, tu pensa, ai, mas essa calça me servia, eu ficava tão linda e eu não consigo, oh meu Deus, né? Bem Gera assim. todo um sofrimento que não tem porquê. Tá, tu acha que tu vai conseguir voltar, né? Usar aquela calça, por exemplo, então a gente vai separar e deixar ela num outro lugar. Sim. E ela vai estar ali esperando pra assim que tu alcançar teu objetivo. Assim que tu conseguir emagrecer 10 quilos, você vai chegar lá. Né? Você vai chegar e ela vai estar lá te esperando, mas ela não vai estar ali na tua frente fazendo essas duas coisas, que é uma te chateando de ver, né, que tu não tá conseguindo chegar naquele teu objetivo, sim, e outra de estar poluindo teu guarda-roupa. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai separar roupas que não estejam mais em bom estado, por exemplo, né, dentro dessa etapa de remoção, pra gente tirar também. Porque a gente tem assim, mas essa aqui eu uso pra faxina. Né? Eu vou usar ela. Eu limpo a casa. Não, mas não precisa, né, tá com essa roupa assim, toda furadinha, toda rasgadinha. Separa gente, uma outra mais antiga pra fazer. Passa adiante, né, chega, porque se não serve pra gente, serve pros outros. Isso, então assim, a gente passa por essa etapa de remoção, então são várias etapas, tá? E daí, enquanto a pessoa vai fazendo, eu tô ali orientando e acompanhando, né? Essa remoção. Tudo de forma virtual. Tudo de forma virtual. Depois a gente vai pra fase de organização. Então, assim, a gente vai organizar. Daí eu converso muito com a cliente para ver como que facilita a vida dela. Então, isso também vai depender muito da profissão, né? Do quanto que ela precisa se arrumar ou não, do tipo de roupa que ela usa, enfim. Uma forma de organização, né? E a organização não é assim, aqui é o inverno e aqui é o verão. Não é isso, né? É colocar assim, as roupas que eu mais... Por exemplo, tá? Meu guarda-roupa era virado em leg. Sim, camiseta, professora. Casaco, é tudo de educação física. Sim. Hoje eu tenho praticamente um outro guarda-roupa, que são as roupas que eu uso pro trabalho. Sim. Então, essas aqui eu uso. Então, eu coloquei ali por ordem, assim, por exemplo, as calças que eu mais uso, né? Eu fiz separações dentro do meu guarda-roupa das que eu uso mais, das que eu uso menos, já com os looks mais ou menos pensados, para facilitar no meu dia a dia. Vou lá, pego, coloco e vou trabalhar. Porque, como a gente já falou, mãe não tem, assim, mãe, né? Uma hora de ficar se arrumando. Não. Deixa eu ver meu guarda-roupa. Não, tu já chega assim, botando a roupa. Deixa eu ver agora o que eu vou vestir. Não, aí a criança tá gritando, a outra tá chamando que tá no banheiro, a outra não sei o quê, e aí tu fica enlouquecida. A gente que tem 2 aqui, ela também tem 2, não é fácil. Não é fácil. Então, assim, depois a gente vai passar pela fase de organização, então, que daí isso é bem peculiar de cada cliente, tá? Que eu vou orientar. Uma forma prática da gente conseguir pegar as coisas, não cair. E daí isso, assim, desde o jeito de dobrar, o jeito de expor, o jeito de colocar, um cheirinho bom que a gente possa colocar ali para que, né, quando a gente abre o guarda-roupa, vem aquele cheirinho bom, que essas coisas também elas fazem a gente se sentir bem, diferença, né? Aquela caminha cheirosinha, tudo isso faz diferença. Tudo faz diferença. Então, são pequenos detalhes para tentar tornar o se vestir uma coisa mais leve, mais legal, e prazerosa, assim, né? Que às vezes não é, principalmente para nós mulheres. Que roupa boa! Sim, que roupa que eu vou colocar agora? Tem tal evento. E daí, assim, então, assim, remoção, organização e montagem de looks, normalmente eu já faço junto. Tá. Eu peço, por exemplo, pra minha cliente me dizer,
qual roupa que tu tem no teu guarda-roupa que tu goste muito, que tem mais dificuldade de usar? Isso é maravilhoso. Eu tenho essa blusa aqui. Ou tenho essa saia, não sei combinar. Não sei combinar. Daí a gente pega, eu vou pegar aquela roupa que ela me botou e vou montar alguns looks pra ela. Então, assim, já com as coisas que ela tem, né? Ou também eu vou depois pegar algumas imagens, isso em todos os serviços, tá? Sim. Eu sempre encaminho um dossiê com várias ideias, várias dicas de coloração pessoal, desde o cabelo, a metais, o que eu vou usar, maquiagem, né? Ideia, exatamente. Pra valorizar tudo isso. E daí no guarda-roupa a mesma coisa. Ideia de looks, como montar, como conduzir, enfim. E daí faz toda essa entrega. E isso também, né? Se é feito presencial, acontece da mesma maneira. Só que daí eu vou estar lá, vou colocar um pouco mais a mão na massa do que... Tá, e se tu, por exemplo, vai atender, qual região que tu atende? Só pra o pessoal Porto saber. Alegre, Grande Porto Alegre. Tá, tipo, a minha cidade lá, Ivoti, tu atende? Posso ir, Ivoti. Não é tão longe. Não é tão longe. Não, é a gente se organizando, a gente pode ir a qualquer lugar, né? Ou online mesmo, porque Ou pega online. pessoas de outros estados daqui a pouco que querem, outras cidades mais longe, né, do norte do estado, né, que a gente tem várias pessoas de outros lugares que assistem ou escutam um podcast, então faz esse atendimento. Claro. Ou presencial. E deixa eu te online. perguntar, a gente precisa tirar foto das peças? Das que quer fazer Que eu quero fazer de os looks? Como é que funciona? Sim, temos duas opções, tá? Às vezes eu já peço para cliente na mesma hora colocar ali a roupa, né? E a gente já faz a montagem na hora. Ou, na verdade, eu sempre prefiro que ela possa me mandar uma foto com a roupa. Melhor, né? Melhor. Por quê? Porque com isso eu consigo pegar ideias além do que ela tem, entende? Porque, por exemplo, eu quero usar essa saia aqui. Tá, eu vou olhar ali mais ou menos no guarda-roupa dela, as coisas que eu já visualizei que ela tem, e vou dizer, vamos usar isso. Mas é difícil eu te explicar, não, então tu compra uma calça assim, assado, com bolso faca, Nem sabe? A sei pessoa que fica que é assim, bolso tipo, faca. oi, o que é isso? O que é bolso faca? Então, assim, eu sempre prefiro, a gente pode fazer ali na hora, mas eu sempre gosto de, mas me manda uma foto mesmo assim. Daí, através da foto, eu vou pegar várias imagens na internet e vou encaminhar. Ó, tu pode, fora as roupas que tu já tem, tu poderia combinar essa saia com essa peça. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. E daí tu já vai colocar ali na tua listinha de compras, agora eu preciso de uma blusa branca, assim. Que daí eu vou usar com aquela saia, com aquela calça, sabe? Sim, que então tu isso vai que é juntando. muito legal. Tu conseguir já te organizar para as próximas compras também. Melhor né? coisa. Então, assim, resumindo, a consultoria de imagem é um investimento? Mas, ao mesmo tempo, a longo prazo é muita economia. Porque tu acerta nas tuas compras, tu é mais direta naquilo que tu tem que comprar. Sim, né? tu não fica viajando. Não aí daqui a fica pouco, viajando. quero comprar uma calça tal, a calça nem me favorece. Ou daqui a Aham. pouco vou comprar uma blusinha, vai ser lá pink, sei lá que cor, Uhum. nada a ver, que não funciona comigo, que o meu é primavera quente, por Sim. exemplo, né? Então tem algumas coisas na cartela de cores e eu compro conforme aquilo ali. Antigamente eu comprava tudo que era cor, porque eu achava bonito. Era bonito Sim. nos outros, não era bonito em mim. É isso que eu tinha que chegar à conclusão. É muito bonito na Patrícia, porque a Patrícia tem tal estilo, Sim. porque a Patrícia é tal cartela, mas pra mim não vai ficar legal. O que eu te falei lá do batom, por exemplo, eu tenho um vestido vermelho, por exemplo, que eu fui num casamento, eu sempre achei lindo. Pessoas de vermelho. Eu acho De bonito. batom vermelho, de roupa vermelha. Mas é que pra uma pessoa que tem como É que eu combino temperatura vermelho, né? quente, Eu combino vermelho é maravilhoso. Mas uma pessoa que tem a temperatura fria, que é verão suave, ou seja, tá passando muito longe do vermelho. Muito longe do vermelho. Pensa assim, o vermelho é o oposto. Não use de jeito nenhum, sabe? É tipo isso. Tipo assim, proibido. Proibido. São cores suaves, candy colors. São as minhas cores. Pois é. E daí eu quero botar um vermelho e fica horrível, entendeu? Não adianta. Então tem fotos que eu olho e penso, meu Deus, que horror. E eu penso que é o cabelo, que é a maquiagem. Não é, gente, não é só a cor errada. É que não combina, não adianta, fica o horrível. O batom vermelho eu jamais vou usar. O batom super rosa. Não, é nude. Quanto mais cor de boca, pra mim, melhor, entendeu? Fica mais Então bonito. Então isso é muito interessante, assim, porque daí às vezes tu olha, né? E a gente tem muito disso, de se inspirar. A fulana de tal é maravilhosa. A fulana é maravilhosa. Eu vou adoro. usar o batom. Olha o cabelo dela, que lindo. Aí tu vai lá, pinta o cabelo, fica uma bruxa. Exatamente, não tem nada a ver. Isso, porque não tem nada a ver contigo. E dentro também da coloração, a gente trabalha a questão do contraste, né?
E Ah, isso vai sim. nos guiar em relação às estampas, por exemplo, também, né? Ai, que linda que fulana tá de estampado. Mas assim, eu também posso usar estampas, né? Mas assim, eu tenho um contraste médio para baixo. Então Sim. eu não posso usar uma estampa que destoe, sabe? Que seja vermelho e azul, né? Sim. Uma coisa assim, bum. Aquelas Não, eu cores tenho que usar- análogas, aquelas coisas que tem, tem né? o círculo Tríade. cromático, isso. Daí tem Viu? várias coisas. Viu como Tu eu tá sei? muito sabida. Não, eu tô muito sabida. Daqui a pouco o próximo podcast vão me Vai ser só entrevistar. tu. Vão me entrevistar. Mas eu venho aqui, te entrevisto, e daí tu fala, a gente Aí eu fala tudo isso fala que do já meu sabe. estilo. Ai, que horror. Mas então isso que é legal, assim, né? De a gente, e daí é por isso que eu bato tanto nessa tecla, assim, de ser algo tão individual, né? Porque é muito bonito na Lê, mas Sim. o que é bonito em ti não vai ficar bonito em mim. Não adianta. Porque, né, tu é quente e eu sou totalmente fria. Então, assim, isso faz muita diferença. Então, assim, a gente também reconhecer de que não é porque eu não sei usar o batom vermelho, né? Ou não é porque eu não sei usar, escolher o tom de vermelho. Não, é que o vermelho não vai me valorizar. E ponto. Então, eu vou apostar nas cores que me valorizam. Sim, Né? não adianta. Não adianta. E eu gosto muito de usar preto. Preto, pra mim, também não valoriza. Não posso usar. Daí a gente entra na parte dos neutros, né? É. Porque todo mundo pensa nisso. O preto é o queridinho, né? É. Sempre põe uma roupa preta e vai. Não é põe uma roupa preta e vai. Porque o preto nem sempre vai valorizar todas as belezas. A minha beleza também não valoriza o preto. Não valoriza. Então eu vou ter que ir pra um cinza clarinho. Ou tem alguns tons de marrom também. Né? Agora eu vou contar uma história engraçada. Eu, na minha formatura, Conta a tua história. Agora eu vou falar das sinceronas, da sinceridade das crianças. Sinceridade. Então agora, eu fui me formar, pensei, achei toda uma roupa, só que era marrom, né? Então assim, entre o marrom e o preto, o marrom fica melhor pra mim. Sim. Então peguei lá, eu comprei uma roupa marrom que valorizava, né? Me deixava super ampulheta, tava me sentindo maravilhosa, assim, fiz uma super maquiagem, eu coloquei um brinco mais colorido, assim, né? A pessoa vai pensar colorido, vai pensar uma coisa nada, mas não, tava tudo dentro da minha paleta. Tudo dentro da paleta, tudo nada assim, fora. combinando. E daí, só que antes de botar o brinco, eu botei a roupa marrom, né? E fui assim, e falei, ai filha, o que tu achou da roupa da mãe? Maria, 3 anos. Tu tá parecendo um macaco. Deu, o quê? Um macaco? Ela, sim, assim, tu tá com essa cor igual do macaquinha. Meu Deus. E daí, meu Deus, eu me senti acabada. Falei, gente, eu vou trocar de roupa, né? Vou botar outra roupa, porque... daí fui lá, me maquiei, me arrumei, botei meu brinco colorido. Ai, muito está uma princesa. Ai, que coisa boa quando elas falam isso. Né? Como é que a mamãe tá? A mamãe tá linda. Ai, que bom, graças a Deus. Você tá tão linda. Adorei a sua tua roupa, a Sofia fala pra mim. Mamãe, adorei a sua tua roupa, tu tá linda. Sim, que é um bom. amor, né? E elas têm noção. Tem muita toda a noção. Muita noção. Então, assim, é engraçado, né? Mas, assim, a gente... Porque eu nunca usava marrom, tu entende? Sim. Eu sempre ia pelo preto também. Sim. Mas o preto não me valoriza. Bom, então já que eu quero usar uma cor teoricamente um pouco mais neutra, vou apostar no marrom. Sim. Né? Então, assim, por exemplo, gatinho preto. Na minha beleza não valoriza. Não dá. Não dá. Então, se eu quiser usar, o ideal é que eu use uma coisa mais pro marrom, por exemplo. Sim. Né? Uma maquiagem não toda preta, mas pro marrom. Eu usava muito sempre preto, mais não uso mais também. Mais pro marrom, terracota, essas cores Sim. assim. Porque valoriza mais. Porque valoriza mais, senão fica muito estranho. Sim. Muito esquisito. E agora a gente tá indo pro finalmente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mais ou menos ideias de todos os serviços que tu tem, pontuando eles, quais são? Só pra gente, porque tu falou várias coisas, mas pra gente se localizar. Se localizar um pouco, assim, quais são os serviços, o que tu faz, se o atendimento é online ou não, e como é que é feito. Mas bem resumido, pode ser, porque a gente já tá indo pro final. E aí depois eu quero falar um pouquinho contigo sobre como é que é ser mãe e cristã, no final. Tá. Depois a gente fala no final. Tá. Então, assim, temos várias opções, tá? Temos uma opção que resume tudo, que é uma consultoria de imagem completa, que daí todos esses serviços que eu vou falar um pouquinho melhor vão estar incluídos, né? Então, é um trabalho bem longo, assim, que demora um tempo maior, porque todos os serviços vão estar ali dentro. É uma jornada de consultoria que a gente chama. Que vai ser uma jornada completa, que a gente vai trabalhar todas essas questões. Essa é uma opção. Fora isso, cada um desses serviços que eu vou falar agora, eles podem ser feitos de forma individual. Então, consultoria de imagem,
Dentro disso está incluído, então, aquilo que a gente falou, né? Definição de estilo. Então, definir o estilo para mostrar quem eu sou, né? Ou aquilo que eu quero parecer que eu sou, né? Como estratégia de imagem daí. Eu tenho uma cara muito de novinha e eu quero passar uma outra coisa. Dentro disso, do estilo, a gente também pode desenvolver uma consultoria de estilo de imagem. No sentido de, eu quero mostrar que eu sou tal coisa, né? Ou que eu sou assim. Então, definição de estilo, a morfologia corporal. Então, para identificar o teu tipo de corpo e como se vestir através dele. A coloração pessoal, né? Que a gente já falou bastante. Que é ver as cores que mais realçam a tua beleza natural. Só uma coisa, Lê, nisso, que eu acho interessante falar assim. Mas daí eu nunca mais vou poder usar vermelho, né? Se não tá na minha cartela. Não, tu pode. Mas tu vai usar lá no sapato, vamos supor, né? Sei lá. Ou tu vai usar numa calça. Quanto mais longe do teu rosto, melhor. Então, não quer dizer que tu vai te livrar de todas as tuas coisas. A gente vai aprender a usar e jogar isso de uma outra forma. Tá? O guarda-roupa funcional. Dentro do guarda-roupa funcional, então, toda essa organização, montagem de looks, que também tá incluído dentro do guarda-roupa funcional. Ou ele pode ser um serviço à parte, exclusivo, só de montagem de looks, né? Que tu vai me trazer as roupas que tu tem mais interesse em usar. E a gente vai montar. Tá? E o personal shopper, que daí eu vou te acompanhar no shopping, te ajudar a fazer tuas compras. Mas isso é maravilhoso. Isso ter uma personal shopper, isso deve ser demais. Eu gostei da ideia. É bem legal. E aí, o bom é que tu gasta com consciência, não é aqueles gastos extravagantes. Exatamente. E a gente vai fazer um planejamento, né? Então, assim, isso é bem importante. Assim, a gente faz um planejamento do que a gente quer comprar e tu vai me dizer, eu tenho tanto pra gastar. Eu vou ir contigo e eu vou te ajudar a ficar dentro dessa margem que tu vai gastar, que nem isso é maravilhoso. Acho que eu vou convidar ela pra passear comigo no shopping. Vamos passear no shopping. Vamos passear no shopping. Porque isso é interessante, porque senão às vezes a gente vai assim, né? Vamos ver as prioridades. Dentro do que a gente tem pra gastar, a gente vai tentar se focar naquilo ali e comprar o que é mais necessário, respeitando o teu orçamento. Porque se a gente acha, não, pra fazer isso tem que ter, sei lá, muitos mil. Tem que ser muito rica. Não, a gente pode fazer isso no centro de Porto Alegre, por exemplo. Entendeu? Que tem lojas populares. Que tem lojas populares, exatamente. Não necessariamente a gente vai ter que ir lá no shopping e gastar. Iguatemi lá. Gastar uma todo o fortuna dinheiro. Aí, só na a gente loja pode. Da Elos, da Coach, do não sei o que lá. Que é só ótimo, marcas né? Office. Mas assim, isso é legal também, sabe? Falando essa relação, assim, que pensar no custo-benefício também é importante. E é uma das coisas que a gente fala, principalmente no guarda-roupa funcional e na saída ao shopping, assim. Que às vezes a gente fica comprando um monte de blusinha, né? Um monte de brusinha. Brusinha de R$20. Cheio das brusinhas. E daí deixa de comprar, de repente, uma que a gente vai pagar 80, 100 e que vai durar. Então, isso é legal porque é um cálculo que a gente faz. Eu achei que eu ia sair, né? Porque a educação física a gente usava bastante números, assim, né? Durante as avaliações. Eu achei que eu ia me escapar disso. Não. Só que não. Na moda continua também. Calculando no design. Custo-benefício pra ver o que vale a pena a gente. Mas tem que ser, né? Então, o mais legal é que tudo isso a gente vai adaptar conforme a necessidade de cada pessoa, né? Ótimo. Que a gente falou lá no início. Tá, então, indo para uma pergunta final, como é que é ser mãe empreendedora e trabalhar em ateliê? Como é que funciona? Como é que foi ter academia? Me conta um pouquinho dessa tua trajetória, assim, já sendo mãe, antes de ser mãe também, eu acho, né? Também. Então, conta um pouquinho, fazendo um resumo final, antes que a gente não se estenda demais, mas ainda tem tempinho. Tá. É muito louco, assim, porque às vezes a gente fica esperando as coisas na nossa vida acontecerem para depois ter os filhos, né? Isso. E as grandes mudanças que eu tive na minha vida foram com a chegada dos filhos. Isso que é o mais interessante, sabe? Que parece que a chegada dos dois me motivou a mudar totalmente, entendeu? Porque eu vi que, o mais importante eu tinha ali, o resto eu ia correndo atrás. Então, assim, nossa primeira grande mudança assim, de vender academia, que era algo que a gente sempre sonhou, foi uma decisão muito difícil, né? Porque era o que a gente queria muito, mas ao mesmo tempo, assim, é bem puxado, era um negócio muito grande. A moça da limpeza não ia, eu tinha que ir lá limpar, eu tinha que limpar, tinha que atender as alunos, eu tinha que, sabe? A questão da segurança também era algo que nos desestabilizava um pouco, né? Porque era no bairro, assim, era uma casa grande, enfim. Então, a vinda do João nos motivou a, vamos tentar fazer uma coisa que seja um pouco mais focada, né? Que a gente consiga desenvolver esse mesmo trabalho que a gente tem, mas de uma forma mais reduzida. Sim. Então, a gente vendeu a academia, que foi um passo bem importante, assim, e difícil, né? Uma decisão bem difícil.
E depois com a chegada da Maria, também, porque daí eu resolvi, então, né, vender esse outro espaço que eu tinha e ia mudar de vida, né, de Sim. novo com a chegada dela. E mal sabia eu que daí, sim, viria a maior mudança. Daí eu mudaria totalmente. Totalmente, Porque né? daí viria a pandemia, enfim, e graças a Deus a gente vendeu naquele momento, porque senão a pandemia ia estourar. Uhum. A gente ia ter um negócio grande, com aparelhos gigantescos de pilates que não ia ter onde Meu colocar, Deus, né? sim. E foi muito difícil esse novo momento, assim. Porque eu tinha 2 crianças, né? Resolvi estudar, mais velha. Não é fácil, não é fácil. Foi Mais muito velha, como se ela fosse mais- muito velha. Ela nem é tão velha assim, ela é jovem, tá, gente? Pra quem sou não tá, jovem. pra quem não tá vendo ela é jovem. Não, tem 35 anos. Isso. Mas, assim, é uma mudança de vida bem grande, com 2 crianças, né? Mas, ao mesmo tempo, né, tu falou já da questão cristã, eu sentia muito que Deus, ele ia colocando as coisas para as coisas irem acontecendo na minha vida, assim, Isso. sabe? Então, a gente sempre entregou muito todos esses momentos e as coisas aconteceram de uma forma muito rápida, assim, sabe? A gente, vamos vender o estúdio de Pilates, vamos anunciar na LX, vamos anunciar com antecedência, porque daí a gente vai ter tempo. Em 3 dias a pessoa foi lá e comprou, É, coisa de Deus. sabe? Então, é muito interessante isso, o quanto Deus foi guiando cada etapa dessas, assim, né? Sim. Então, essa mudança de vida foi muito guiada por Deus, mas também pela chegada dos filhos, assim, sabe? Sim. Então, cursar a faculdade, as 2 crianças, fazendo 1 milhão de pijamas. 1 milhão de pijamas por aí. Pijama tu não faz e o mais. Ainda faço. Faz? Faço. Ela faz um pijaminha. Se quem quiser, só contatar a Patrícia. Só me contatar. E o que foi muito interessante, tu falou, né, do ateliê, que é onde hoje eu trabalho, né, fora a parte da consultoria, como que tudo aconteceu, assim, porque então eu acabei ficando, desde que a Maria nasceu, do início da pandemia, 100% em casa, né, Sim. mãe e dona de casa, digamos Sim. assim. E que não é um trabalho fácil, né? Porque Nada eu digo, fácil. quando eu trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite na academia, eu não ficava tão cansada Cansada quanto como trabalhar. cuidar Gente, da trabalhar em casa é muito cansativo. cuidar da casa das crianças. Então, foi um período exaustivo, assim, né? De estar totalmente mergulhada na maternidade, totalmente mergulhada na casa e tendo que estudar e fazendo outras coisas. Então, daí eu resolvi, assim, que eu tava quase terminando a faculdade, eu pensei, bom, eu vou fazer um currículo e eu vou procurar alguma vaga de estágio pra mim ir numa entrevista da moda e ver como é que funciona. Sim. Mas, assim, totalmente aleatória. Daí eu não sei como eu cheguei no Aidu, que é o lugar onde hoje eu trabalho. Sim. Mandei o currículo pra lá e me chamaram pra entrevista. E daí me chamaram e eu fui de novo. Tipo assim, na verdade eu não tinha nenhuma estrutura, assim, pra poder ir trabalhar, Sim. sabe? Assim, com a Maria, que ela ainda não ia pra escola. Eu não tinha uma estrutura pra que as coisas acontecessem. Era mais de curiosidade, ver como é que é mesmo. E a gente conversou, ela me entrevistou, e quando a gente terminou, ela falou assim, eu gostei muito de ti, quando que tu pode começar? Nunca. E eu parei assim, ó, tipo, oi. Ai, pior é que a gente não tá preparado, às vezes, como tu falou, tu era mais pra ver o mercado, ver como é que tava funcionando, né? E para isso eu já tava com todo o trabalho da consultoria, assim, né? Da consultoria, de né? me especializar, enfim. Tá, mas aí tu gostou do trabalho, tu te apaixonou pela ideia. E daí aquilo caiu no meu colo, assim, e eu pensei, bom, eu acho que, né, pelo visto é onde Deus quer que eu esteja agora. Isso aí. E eu, bom, se é onde Deus quer que eu esteja, então eu vou. Daí a gente deu um jeito com as crianças, fez toda, né? Paranauê, deu tudo certo. Paranauê, deu tudo certo, e hoje eu trabalho lá. É um bazar de vestidos de noiva. A gente trabalha com vestidos de noiva que foram usados uma vez ou nunca usados. É um bazar de venda de vestidos. E o mais interessante é que são vestidos, assim, desde a costureira mais simples. Eu tenho meu vestido de noiva até hoje. Ai, vai lá vender, ganhar um dinheirinho. Sério, eu tenho, com véu, com tudo. Então, vamos lá, vamos vender esse vestido. Desde o vestido da costureira mais simples até um Carolina Herrera, um Carlos Bach, né, que é aqui de Porto Alegre, Eduarda Galvani, enfim, a gente tem todos os estilistas do Brasil e do mundo vestidos, né, que custam fortunas por um preço bem mais acessível, assim. Então, foi muito legal porque a Ana, que é minha chefe, ela é design de moda, né, também. Estudou moda em Milão, então aprendo muito com ela, né. Com certeza. E o mais legal é que eu faço esse trabalho hoje com as noivas e dentro do provador eu dou uma palhinha, né, da minha consultoria. Porque, por exemplo, o vestido de noiva, ele pode ser branco, ele pode ser off, ele pode ter um fundo areia, ele pode ser champanhe. O meu acho que tinha que ser off, talvez, ou um fundo areia. Quente, e o meu é branco, que é uma beleza. Branco como a neve.
Pois então. Tudo errado. Por isso que eu não. fiquei transparente no casamento. Pensa numa pessoa branca. Então, porque tu tava com o branco errado. Então, isso também, no meu trabalho do dia a dia, né, eu já dou uma palhinha, assim, da consultoria, porque eu consigo já avaliar, né, assim, algumas peles são um pouco mais difíceis, né, mas, assim, a temperatura, às vezes, é um pouco mais tranquilo, de ajudar também a orientar, né, se vai pegar um vestido totalmente branco ou um vestido off. Então, é muito legal, assim, porque parece que, sabe? Quando tudo era pra ser assim. Conspira pra ser assim. Tudo conspira pra ser assim, é tudo maravilhoso. Coisas o carinho de Deus conosco. Exatamente, todos os dias, né? Isso aí. E a gente tem que valorizar isso. Com certeza. Gente, acabou o nosso tempo. Já deu ali, explodiu o cronômetro. Terminamos a nossa 1 hora. Queria agradecer muito a Patrícia. Foi uma conversa muito gostosa contigo. Foi ótimo. Gostei muito. E vai ao ar aí nos próximos dias, então. E queria agradecer, então, quem nos assistiu hoje no Sinceronas Cast, agradecer a Patrícia pela participação dela. E esperar vocês até o próximo episódio. Espero que tenham gostado. E peço sugestões também no nosso canal, no Sinceronascast, @Sinceronascast. Peço que vocês também enviem pedidos de novos episódios para que a gente consiga também trazer as melhores profissionais aí para estar falando para vocês, tá? Então aí é um papo de mulher, um papo sincero, e hoje foi um papo bem sincero aqui com a Patrícia, e agradeço muito a tua participação mesmo, foi bem legal. Obrigada pelo convite. Então tá, muito obrigada, até a próxima, tchau! Tchau!